Roberto Kono é casado com Nancy e pai de 3 filhos, Felipe, Rafael e Gabriel. Juntos, eles vivem no Japão há mais de 20 anos. Ele é empresário e pastor do Ministério Sonho de Deus no Japão. Formado desde 2015 em teologia pela Universidade da Bíblia juntamente com sua esposa e também pastora, eles dirigem o ministério e levam a mensagem de Cristo à nação japonesa. O casal também é responsável pela base da ATT Japão, uma plataforma alimentada pela Rede Internacional de Comunicação Apostólica, que tem como objetivo ser a torre de transmissão nos 5 continentes na Terra. Roberto vem de um contexto religioso misto. Sua mãe, de raízes cristãs, e seu pai, de origem japonesa, nunca confessou alguma crença ou fé. Roberto se converteu aos 25 anos e tem servido a Cristo desde então. Hoje, ao lado de sua família, ele tem anunciado a Cristo e levado a semente do Reino de Deus no Japão. No Aljava, Roberto participa com sua esposa desde os primeiros encontros. Agora no LED, Roberto Kono. A paz do Senhor, irmãos, bom dia. Eu sou Roberto, casado com a Nancy. Somos pastores aqui no Ministério Sonho de Deus e fomos enviados ao Japão para servir essa nação. E hoje nós queremos falar sobre ser filho, irmãos. E claro, dentro da minha humilde compreensão do que é ser filho, porque ainda estamos no processo e diante de tantos ministros que são filhos há mais tempo que nós, então nós somos caçulas. Mas, irmãos, cremos que ser filho é primeiro uma decisão seguido de um posicionamento no Espírito. E não basta só decidir ser filho e não se posicionar como tal. E nesse posicionamento tem o poder de ajustar o nosso sentimento ou as nossas emoções de tal maneira, irmãos, que não gere em nós a dependência emocional, mas uma conexão no Espírito onde somos supridos ou alimentados espiritualmente, como se estivéssemos conectados a uma fonte de energia e, nesse caso, fonte de vida. É uma transferência de vida. Como em João 15:5 diz assim: eu sou a videira e vós os ramos. Ou seja, os ramos eles recebem vida da videira e nós recebemos da vida que o Pai porta. E tudo aquilo que o Pai porta é transferido a nós gradativamente conforme vamos nos submetendo em obediência aos comandos que esse Pai ao longo do tempo vai nos dando. E esse processo é o que chamamos de huiotesia, ou seja, vamos crescendo em maturidade, saindo do estado de filhos imaturos, o qual chamamos no grego teknós, até sermos emancipados por esse Pai e exercer paternidade. Então, ser filho é muito mais profundo do que dar satisfação da sua vida a alguém. Mas é sujeitar o seu coração e entregar a alguém que está disposto a cuidar de você como se fosse o próprio Filho de Deus, e o somos. Assim como Jesus, que foi cuidado, foi guardado por José para cumprir um propósito eterno. E esse alinhamento de um filho com o pai, ele traz mudanças não só na sua vida e em tudo que você faz, como na vida das pessoas ao seu redor. Na minha vida, por exemplo, trouxe um alinhamento financeiro, um alinhamento com a Nancy no nosso casamento e, por consequência, com os nossos filhos. E nós falamos tanto em manifestar o desenho de Deus, o modelo de Deus na Terra, mas se você tem dificuldade em sujeitar as suas decisões mais simples, irmãos, como por exemplo, é tempo de ir ao Brasil, isso no nosso caso, qual a sua opinião nesse negócio? Olha, eu não consigo avançar nessa área da minha vida, e tantas outras situações que você pode levar a um pai que Deus te conectou, a um pai que manifesta a pureza na paternidade. Você está perdendo o seu tempo, irmão. E o mais importante do que ter um pai é você se tornar um filho. Eu tinha dificuldade na área de pornografia. E isso foi curado, foi vencido, porque eu sujeitei o meu coração e expus as minhas mazelas ao apóstolo Cristiano. E desde que passamos a caminhar em paternidade ao longo desses 6 anos, nós estamos vendo a transformação nas atitudes, nos comportamentos dos nossos filhos. Porque tudo aquilo que você vive, você manifesta. E tudo que você planta, você colhe.
porque tudo é transferido do pai para o filho. Assim como Adão que transferiu morte e condenação, e assim como Cristo que nos transferiu vida e salvação. Deus, irmãos, ele governa através de pais e filhos que se conectam no Espírito. Pois nesse ambiente não existem pretensões, nem interesses pessoais, a não ser transferir a imagem e semelhança do Pai ao Filho e nos fazer crescer em Cristo. E eu percebi em nós que todo o processo ele se deu início nas finanças. E nós cremos que essa área é a maior dificuldade no ser humano. Aprender a lidar com as finanças no reino de Deus, como está escrito, Lucas 16:11. Assim, se vós não fores justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira? Então, nós nunca tivemos dificuldade em dizimar, dar oferta, porém não tínhamos a compreensão dos dízimos e das ofertas, principalmente das primícias, algo totalmente desconhecido por nós. E assim que passamos a compreender a profundidade desses fundamentos financeiros, passamos a caminhar em fidelidade, pegar o pouco que tínhamos e ofertar da primícia, e mesmo sabendo que poderia faltar lá na frente, Deus sempre supria. E esse alinhamento nas finanças trouxe um rompimento não só nas próprias finanças, como nas outras áreas. Tudo devido a um posicionamento dado através de uma decisão e sujeitar o nosso coração, irmãos. Então, se não aprendermos a administrar as finanças no reino, nós não saberemos administrar o reino. José, ele administrou primeiro as finanças do Egito, para depois administrar o Egito como governador. E essa falta da compreensão do que é ser filho, segundo o modelo de Deus, tem como consequência não sabermos ser um pai para os nossos filhos, quer sejam eles naturais ou espirituais, segundo o modelo de Deus, irmãos. E Jesus em João 12:49, ele disse assim: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Se você não tem um pai que lhe enviou e lhe deu uma instrução daquilo que deve falar e proclamar, o que estamos pregando por aí? Acerca do que e de quem nós estamos falando, irmãos? E Jesus ainda fala mais em João 8:38. Eu falo do que tenho visto com o meu Pai, e vós fazei o que ouvistes de vosso pai. Então, uma coisa é eu falar daquilo que eu vi com o meu pai, e outra é fazer porque eu ouvi. E Jesus enfatizou bem isso, porque ver é com um Abba Pai, irmãos, mas ouvir é com o vosso pai, o diabo. Em João 8:44 diz isso. E quando falamos do que vemos, é Deus quem faz, irmão. Mas quando nós ouvimos, passamos a querer fazer no lugar de Deus. E se o Senhor não edificar, irmãos, em vão são os que edificam. Então, eu encerro falando que nossa família é muito grata ao Senhor pela vida, não só de todo o presbitério do Sonho de Deus, mas eu quero enfatizar a vida do apóstolo Cristiano, que nos recebeu de braços abertos, sem pretensão alguma, sempre nos ajudando, nos dando uma palavra. E eu lembro de uma conversa que nós tivemos só depois de um certo tempo. Eu falei para o apóstolo Cristiano assim: nós precisamos de ajuda. Eu queria pedir que cuidasse das nossas vidas como filhos. E a resposta dele, para minha surpresa, foi: vamos orar. E se o Senhor me disser para cuidar de vocês, será um maior prazer e uma honra. E desde então, irmãos, ele tem nos amado, tem cuidado, tem nos corrigido, e aqui nós estamos. Eu quero dizer que Deus nos deu muito mais do que um pai. Ele nos deu uma família. E eu quero dizer para você, Kiko, Leila, Kai e Bruna, nós amamos vocês. Nós temos o privilégio em dizer que fazemos parte da família Sonho de Deus. Uma casa onde o pai, o apóstolo Eli, ele tem aberto tantos caminhos, tem dado tantos direcionamentos e nos tem dado desde já, irmãos, um legado acessível a todos aqueles que decidem se posicionar como filho.
Então, um abraço a todos. Amamos vocês, amém? Até já, irmãos.